Bom dia, hoje é dia 20 de janeiro, dia da leitura de Provérbio 20. Então vamos lá, são 5h40 da manhã, daqui a pouco o sol nasce. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas, não é sábio deixar-se dominar por eles. O provérbio ele já começa dando uma orientação pra gente de que existem coisas externas que nos dominam. Existem coisas externas que dominam a nossa mente e dominam o nosso comportamento. Então, uma sugestão é que a gente identifique já essas coisas e que a gente tenha uma clareza do que exerce domínio sobre nós para a gente poder se esquivar. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nela. Uma maneira da gente saber se a gente é insensato ou não é a gente avaliar se a gente está envolvido em alguma contenda, se a gente está envolvido ou se a gente se envolveu. Isso vai ser um medidor para a gente saber se a gente está se encaixando aqui nesse versículo ou não. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Aqui é um aviso, também direcionado a nós. Ninguém vai colher o que não semeou. Então, se você quer semear alguma coisa lá na frente, não precisa você ficar chateado porque você está vendo pessoas colhendo e você não. Basta que você semeie. É aos poucos mesmo. Com o tempo, isso vai fazer efeito. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. O que está sendo dito aqui é que, às vezes, a gente não consegue ver o propósito do coração do homem. A gente não consegue ver as intenções que tem por trás das ações das pessoas. Mas para quem tem discernimento, esses propósitos são trazidos à tona. Ou seja, nada fica escondido dos olhos e do coração de quem tem comunhão com o Senhor. Todas as ações, todas as atitudes, tudo vai ser muito claro e vai ser discernido, vai vir à tona. Ou seja, você vai conseguir fazer uma leitura das pessoas. Isso também é uma característica da sabedoria. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel quem poderá achar? Mais um provérbio, mais um trecho, que está chamando a nossa atenção para duas coisas. Aqui ele não está fazendo uma colocação e fazendo uma pergunta simplesmente. Ele está cutucando a gente, perguntando se a gente é esse amigo leal, se a gente tem sido esse amigo leal e se a gente é ou não esse homem fiel. Quem poderá achar? Será que eu posso achar dentro de você? O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos? Aqui ele está falando de bênçãos. Por quê? Quem é o homem justo? Qual é a bênção que ele vai trazer sobre a vida dele? Ele vai levar uma vida íntegra. E essa integridade vai trazer felicidade para a sua geração. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Ninguém. Então aqui é uma advertência de que ninguém está livre do pecado. E que por mais que a gente tente se aproximar de Deus e fazer as coisas certas, aqui não está dizendo que é normal a gente cometer o mal ou a gente pecar de vez em quando, não. O que ele está falando é que o pecado, o mal, ele sempre vai estar ali perto, rodeando, esperando a hora de agir. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Então, se até a criança mostra por suas ações o que ela é, quem dirá a gente como é que estão as nossas ações?
Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Olha só o que acontece aqui. O Senhor fez todo o nosso corpo. O Senhor fez os olhos, o Senhor fez os ouvidos. Só que ele está falando que os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Aqui, se a gente parar para analisar, ele está falando não de um ouvido comum, não de um olhar comum, mas do olhar que vê além, do ouvido que ouve o que ninguém ouve. Ele está falando das pessoas que sentem no coração uma busca, uma inclinação, um chamado. É isso que é o ouvido que ouve e o olho que vê. E se você está sentindo essa busca, essa inclinação e esse chamado, isso está sendo feito pelo Senhor. Então, atenção. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Não vale isso, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Aqui ele está falando da atitude de desvalorizar o que o outro tem, o trabalho do outro. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Aqui ele está dizendo para a gente não se deixar deslumbrar por causa de ambientes. Não só pelo fato, nem é assim, não é porque você está num ambiente melhor, ou que aparentemente aquela pessoa seja melhor, aquelas pessoas, que ali há sabedoria. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Quando ele fala para você tomar a veste de quem serve de fiador ao estranho, ele está falando para você ter atenção com relação às coisas e os negócios que a gente vai fazer. Sirva essa veste de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Então a gente não pode colocar a mão no fogo, vou colocar dessa forma. A gente não pode se envolver, a gente não pode se meter, a gente não pode querer defender, a gente não pode tomar para si uma guerra, uma luta, uma situação que não é nossa. Então você vai tirar a veste de quem está servindo de fiador para um estranho, ou seja, é uma coisa que ele não deveria fazer, então ele vai perder até a própria roupa, e você vai servir de penhor para quem dá garantia para uma mulher leviana. Então fica aí o recado. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Todo provérbio fala sobre falar demais, sobre o que sai da nossa boca, sobre o poder das palavras. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, cuidado com as palavras, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Não diga, eu farei pagar pelo mal que você fez. Isso não é atribuição nossa. Espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que fez o voto. O que acontece? Num provérbio anterior, ele tinha dito que tudo que a gente for fazer, a gente tem que consagrar ao Senhor. Só que isso não quer dizer que você está livre de algum problema ou de alguma situação, de alguma escolha, de alguma ação,
só pelo fato de você ter dito que você consagrou. Então ele está ensinando para a gente o seguinte: é uma armadilha consagrar algo de forma precipitada, sem você ter informação, sem você saber no que você está se metendo, e só pensar na consequência depois que você fez o voto. Então você não vai se eximir das consequências do que você fez pelo fato de você ter consagrado a Deus. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. Então, cuidado com as atitudes das pessoas. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. Quando a gente vai agir com sabedoria, a gente tem que saber como lidar com cada um. Então, eu disse cuidado com as atitudes das pessoas, porque da mesma forma como uma pessoa com sabedoria, ela vai abanar o ímpio e passar a roda de debulhar neles, ou seja, ele vai agir de forma áspera. Isso também pode acontecer de forma inversa com uma pessoa ímpia com relação a gente. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. A gente tem corpo, alma e espírito. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, por quê? Porque o Senhor, ele utiliza a lâmpada como meio para fazer brilhar o nosso espírito. A luz que a gente tem, a luz que ilumina da gente, na verdade, é o meio que Deus tem para poder se fazer iluminar. Então essa luz não é nossa, essa luz é de Deus. O espírito do Senhor o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A bondade e a fidelidade preservam o rei por sua bondade. Ele dá firmeza ao seu trono. A beleza dos jovens está na força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Eu queria finalizar com um trecho que é: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Então, Deus tem o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre os passos do homem. É impossível para nós discernir o nosso próprio caminho. É isso. Amanhã, Provérbio 21. E até amanhã.